Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado do ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser só um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de uma maneira muito clara. Abençoa, Senhor Deus, agora todas as famílias de nossa igreja, onde estiverem. Pedimos a Tua guarda, proteção sobre aqueles que estão em trânsito agora. Pedimos também que o Teu Espírito fale as nossas almas de uma maneira maravilhosa. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós carregamos a infância. Nós carregamos a infância. Nós trazemos conosco a nossa infância. Aquilo de positivo e o de negativo. E veja só, não há infância perfeita. Por quê? Porque dentro da situação, a situação envolve pai imperfeito, mãe imperfeita. Ninguém aqui teve ou tem um pai perfeito. Perfeito não tem. Uma mãe perfeita, perfeita não tem. Você pode amar e você considerar tudo de bom que a mãe e o pai fizeram. E até os pais que têm falhas mais graves, no geral também fizeram coisas positivas. Então, mesmo amando e mesmo reconhecendo, uma palavra, uma conduta, um princípio. Você sabe que as nossas famílias têm hábitos que são muito arraigados, e alguns hábitos são hábitos familiares pecaminosos. Então, hábitos familiares pecaminosos. Talvez não, em uma determinada família, tem, por exemplo, modo agressivo de falar. Quando estão conversando, parece que estão brigando. Às vezes não estão nem brigando, é um jeito meio agressivo. Há famílias que é tudo assim, eles querem tudo numa maior clareza e na maior dureza. Não tem volta, não corta volta. Outro dia, uma pessoa falou comigo: não, lá em casa é assim, é preto no branco. Só que na vida, nem tudo é assim. Então, aquela família vai naquele rigor, e vai naquele rigor, e tem horas que isso dá certo, tem horas que isso não funciona.
Porque na vida, vamos aprender uma coisa aqui, na vida mesmo, tem horas que 4 mais 4 dá 8,2. Tem na vida. Tem horas que na vida 4 mais 4 dá 7,9, 7,8, às vezes chega a dar 7,5. São coisas que você não consegue explicar. Por quê? Porque são coisas profundas da cabeça da gente, do nosso sentimento. Então, lá atrás, você teve pai, e tem pai, mãe, que não foram perfeitos ou que não são perfeitos. Aí surge mais um agravante. Nasce um serzinho maravilhoso, imperfeito. Maravilhosamente imperfeito. Maravilhosamente imperfeito. Eu costumo dizer aqui, na nossa igreja, que a pessoa, ela sabe de tudo, ela entende de tudo, até virar pai e mãe. Aí ela descobre que ela não sabe de nada. Por quê? Porque você começa a lidar com uma pessoa autônoma, com sentimentos autônomos. Você não tem como ditar o comportamento, os sentimentos, como uma pessoa absorve um fato. Um fato ruim para uma pessoa, ela metaboliza, ela vai digerir aquilo da seguinte maneira: isso aconteceu comigo, mas agora é que eu vou me fortalecer mesmo. Se o inimigo quiser me derrubar, ele que terá que cair. Muito bem. Outra pessoa, um fato ruim acontece, ela quer morrer. Outra pessoa assume um outro entendimento da situação. Poxa, por que ninguém me ajuda? Poxa, por que ninguém olha para mim? Poxa, por quê? Então, cada pessoa, você não tem como controlar um ser humano, os sentimentos, como é que vai entender as coisas, como é que vai reagir. Então, irmãos, nós carregamos, desde a infância, uma série de situações que, acumuladas, se não forem tratadas em Deus, o produto final é um produto difícil. Então, minha primeira afirmação, nós carregamos a infância. Mas não é só a infância, nós vamos carregando tudo. A adolescência, a juventude, as escolhas, as experiências que vamos tendo, vamos carregando. Então você vai passando aquela pá e vai trazendo tudo. Isso significa o seguinte, agora a segunda afirmação importante. Todo mundo precisa de uma nova história. Todo mundo. Todo mundo. Você veja, aquele sujeito estava lá na porta do templo, paralítico, precisando de esmolas. Um dia aconteceu um feito inacreditável. Pedro e João apareceram, ele estava pedindo esmolas, ele pediu esmola e Deus deu a ele a cura. Porque Deus olhou para ele e falou assim, eu vou dar uma nova história para esse homem. Aí ele viveu uma nova história. Aquele cego de nascença tinha a mesma história, desde a infância, cego. Um dia Jesus olhou, tocou nos olhos dele, mudou sua vida, deu uma nova história. Um outro homem totalmente diferente desses dois. Tinha tudo que um ser humano podia pensar dentro daquele contexto. Chamava-se Saulo. Ele tinha prestígio, era uma pessoa instruída, uma pessoa corajosa, uma pessoa que fazia parte de um grupo social muito respeitado, era Saulo. Muito zeloso por Deus, tudo que uma pessoa podia fazer dentro da sua religião, ele fez com maior rigor. Só que um dia ele precisou cair do cavalo para começar uma nova história. Por quê? Porque ele estava indo na estrada da vida dele, e eu queria te chamar a atenção sobre isso. Indo na estrada da vida cheio de si. O que é estar cheio de si? Cheio das suas conquistas, cheio das suas convicções, cheio das suas certezas, cheio daquilo que você gosta e do que você não gosta. Você sabe que aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, às vezes nos enche. Você não quer nem ver a cara de fulano de tal, não quer nem suporta ouvir falar em Beltrano, está cheio de si. Tem nada do Espírito Santo nisso. Não é nada do Espírito de Deus, é coisa nossa. Cheio de mágoa, cheio de ira, cheio de vontade, cheio das decisões.
Às vezes, aqui no Celebrando, é muito comum a pessoa colocar o assunto da procrastinação. Pessoa que está sempre deixando para depois, adiando uma coisa. Só que os irmãos, nós precisamos lembrar de uma coisa também. Nós temos que tratar o que é o contrário da procrastinação. É aquela dificuldade por causa da impulsividade, da precipitação, do adiantar demais as coisas não estão maduras, a pessoa vai e toma a decisão, e mete as caras, e mete os peitos, aquela pessoa que vai na doideira, entendeu? Vai na doideira. Isso é uma dificuldade também. Isso tem a ver com o nosso eu. O seu rompante, não quero nem ouvir falar. Pois é, um dia Paulo precisava de ter um começo, um novo começo, uma nova história, e precisou cair do cavalo. Ficou cego, teve que tomar um choque, uma sacudida. Você sabe que há situações, como no caso de Paulo, que ficou cego por 3 dias. Olha, aquilo ali parece que foi um modo de Deus dar uma corda, dar um choque mesmo, uma coisa física, para ele perceber quem ele era, que ele não era nada, para ele ficar perdido um pouco, porque perdido no sentido assim, o eu dele, perceber que ele não tinha saída por si só. Então nós todos precisamos de novos começos, uma nova história, um renovo, um redirecionamento. Veja o texto que nós acabamos de ler aqui. Ele nos ensina também sobre uma nova história. O homem era paralítico, tinha 4 amigos. Os 4 foram lá, colocaram, ele estava no leito, na cama, pegou cada amigo numa ponta da cama, souberam que Jesus estava em casa em Cafarnaum e levaram o homem para lá. Quando chegaram lá com o homem paralítico, a casa estava entupida de gente. Tentaram entrar com a cama para dentro de casa, não conseguiram. Alguém teve uma ideia louca, subiram em cima da casa, furaram um buraco, desceram a cama na direção onde estava Jesus. Você imagina aquela cena, que confusão. Tufo, 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 tufo em cima da casa, aquela confusão para furar o teto, coisa do teto caindo, gente gritando, para com isso. Ou você acha que foi a maior tranquilidade furar um teto na casa e descer um homem com cama e tudo? Provavelmente a maior confusão. E Jesus deixou aquilo acontecer. Quando o homem desceu, Jesus olha para ele e fala assim: perdoados são os teus pecados. A confusão aumentou. Por quê? Porque Jesus tem horas que parece que está fora do assunto. O assunto é um, Jesus fala outro assunto. É igual no dia que o cego chegou perto de Jesus, e Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Parece que Jesus estava distraído e entrou no assunto com um bonde andando. Aí Jesus olha para o homem paralítico e diz: perdoados são os teus pecados. Uma confusão danada dentro de casa, porque o pessoal começou a ficar achando que Jesus não podia perdoar pecados. Jesus foi e disse assim: para que todo mundo saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo: perdoados são os teus pecados. E quer saber de uma coisa? Levanta, toma o teu leito e vai para casa. O homem pegou e levantou e foi embora. Olha só, novos começos, muitas vezes, novas histórias, começam, meus irmãos, quando Deus levanta pessoas cheias de fé, para nos abençoar. Os 4 amigos são pessoas maravilhosas ali, e eu acho bacana que não falo o nome de nenhum, parece que é o retrato da igreja de Cristo, onde os anônimos é que fazem as coisas acontecerem. Os anônimos, 4 pessoas foram lá, se interessaram, se esforçaram, e diz o texto bíblico que Jesus olhou e viu a fé deles. Você sabe que o Celebrando, ele é um programa, ele é uma coisa pensada, muito bem, mas você sabe que a nossa fé aqui, a nossa esperança aqui, não está no programa em si. E uma outra coisa,
a nossa confiança não está na autoajuda. Você sabe que tem coisas que você precisa se ajudar, isso está certo. Porque você sabe que muitas vezes você cria cada embaraço para a sua vida, que é uma coisa fantástica. Você enrola a situação de um jeito que na hora que ela está desembolando, você vai lá e dá mais um nó. Quando eu digo você, é você, eu, nós aqui. Então, nós temos que nos ajudar? Claro que sim. Você precisa se ajudar, você precisa pedir a Deus para se descomplicar. Sabe que eu tenho visto uma coisa assim muito constante, depois de um tempo eu passei a observar isso? Que muitas vezes a pessoa está assim, precisando tomar um copo d'água. E ela está aqui, ó. Ela está aqui. Então, estando aqui, ela está precisando tomar um copo d'água. Tem um copo de água aqui. Aqui mesmo. E a pessoa diz assim, gente, eu não estou aguentando de sede, preciso de um copo de água. E ela resolve, tendo um copo de água aqui, ela resolve ter uma linda, uma maravilhosa ideia. Por quê? Porque ela cismou que um copo de água, assim, tampado aqui, que alguém trouxe e botou ali, esse não. Mas ele está aqui. A pessoa tem a inteligentíssima ideia de que ela quer uma água, e aí ela vai agora voar. Ela vai andar por conta própria. Você vai fazer o quê? Eu vou arrumar um copo d'água. Aonde? Eu vou lá perto do metrô de Irajá. Tem uma torneira boa lá. E todo mundo que passa lá pega água a hora que quiser. Onde é essa torneira? No borracheiro. Tem um borracheiro ali. Então a pessoa chega e tem uma água lá, que o cara faz o teste para ver se o pneu do carro está furado ou não, ele bota ali, mas a água que sai da torneira está limpa. A água que mexe com o pneu lá, aquela está suja, mas eu vou na torneira. E a pessoa sai daqui, aí ela pensa, não, vou ter que ir lá no Largo do Bicão comprar um copo. Aí ela arruma, esforça, não sei o quê, faz uma coisa, uma dificuldade danada, mas ela vence! Consegue um copo lá no Bicão. Depois, agora, ela tem que voltar. E assim vai, e ela simplesmente não aceita o que está mais simples e mais claro. Irmãos, eu era pastor bem novinho. Eu vi uma irmã e um irmão na mesma casa. Ela cismou que só aceitava estudar num determinado lugar. E o irmão não falava nada. O irmão foi e conseguiu uma vaga numa faculdade bem simples. E ela não aceitava estudar em outro lugar, senão num determinado lugar. O tempo passou, o irmão terminou a faculdade, passou a ganhar dinheiro, virou bom ganhador de dinheiro. E ela conseguiu, com muito custo, muita coisa, fazer aquela faculdade. E não se desenrolou em nada. Às vezes, se tivesse feito o que era possível, o melhor que é possível, ela iria se desenrolar muito mais. Às vezes, nós não fazemos o que está ao alcance da mão, criando uma ilusão de que o melhor para nós é a água do borracheiro. E quem tira isso da cabeça da pessoa? Ela precisa se descomplicar. Então, existem dificuldades que somos nós que colocamos. Mas você sabe de uma coisa? A Bíblia diz que dele vem o querer e o realizar. Então, quando o Espírito Santo entra na cabeça de uma pessoa, ainda que seja uma pessoa cheia de faniquito, cheia de ideias fixas. Você sabe aquela ideia? A ideia fixa é encafifar. Quem sabe o que é encafifar? Fulano encafifou com isso. Encafifar é uma ideia fixa. Nada tira. A pessoa resolve que quer buscar aquela água lá, faz até palestra explicando como é que é aquela água, o que é aquela água, briga com a família porque é aquela água, e a aguinha está bem aqui.
A aguinha está aqui. Uma ocasião eu vi o casal, a mulher cozinhava de arrebentar. E tinha a maior vontade de montar o restaurante. O marido não aceitou começar a vender a comida que a mulher fazia. Não aceitava. O que ele quis? Ir lá para Magé, abrir um negócio lá em Magé. Ou seja, tem horas que eu tenho a impressão que o diabo entra mesmo na vida, na mente da pessoa, aproveitando-se de uma fraqueza que ela tem e de uma porta que ela abre, e trabalha nela uma ideia ruim. Para quê? Para empatar, para complicar. Agora, nós sabemos que a pessoa tem que se ajudar, mas nós cremos mesmo, gente, é na ajuda, é no poder do alto. Por isso é que entra a nossa fé. Aqui tem um programa que é o Celebrando, mas esse programa está submetido ao poder de Deus, porque aqui é uma igreja. Aqui é uma igreja. Nós precisamos confiar de que no Senhor nós temos a vitória, no Senhor é possível, em Deus nós podemos vencer tudo. Seja questões assim, gente, até de limitações mesmo da nossa estrutura física, da nossa estrutura cognitiva. Eu tenho visto, às vezes, uma pessoa que não é nem considerada, outra pessoa nem considerada muito inteligente, consegue ir vencendo, consegue ir prosseguindo. Por quê? Porque Deus abençoa aquela vida, e aquela vida faz as coisas na dependência de Deus. Então, aqueles 4 amigos eram pessoas cheias de fé. Agora, dito isso, eu queria fazer um comentário aqui sobre os amigos, porque aí também é muito importante que você se aproxime das pessoas. Deixa eu pedir uma coisa aqui, na verdade eu queria dar uma orientação. Olha, eu estou falando aqui no geral, tá bom? Você que é muito tímida, muito tímido, eu preciso dar uma palavra com muito amor para você, uma orientação. Você que é uma pessoa tímida, uma pessoa muito reservada, você que quando chega ali na porta da igreja, dá até um pouquinho assim de nervosinho assim, e quando você consegue sentar no banco, ai, graças a Deus, entrei, sentei, não aconteceu nada. Ninguém falou nada, ninguém perguntou, estou de boa aqui agora, graças a Deus. Não tem gente que tem esse temperamento? Graças a Deus, graças a Deus. Então, o pastor pregou, cantou, otorou, acabou o culto, ai, graças a Deus. Ainda bem, não me chamaram para cantar, não me chamaram para orar, Deus me livre. No final do culto aqui, o pastor está perguntando quem quer aceitar Jesus. Meu Deus do céu, será que ele está falando comigo? Oh meu Deus, para com isso agora. Olha só, muitas pessoas são assim, muitas pessoas, e se você tem, talvez desse jeito que eu falei aqui, ou mais brando um pouco, ou mais do que eu falei, não importa. Se você é uma pessoa reservada assim, você tem até vontade de falar com os outros, mas alguém tem que te pinçar e te colocar no grupo, porque você não aproxima do grupo. O que acontece? Cada temperamento tem as suas virtudes e os seus defeitos. Esse temperamento reservado assim, que alguém tem que ir lá te abraçar para te inserir, porque senão você não se insere. Esse temperamento tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado, porque você corre o risco de se manter à distância, reparando que ninguém te busca para te colocar lá. E você às vezes faz até a interpretação que os outros é que são metidos, os outros é que não te enxergam, os outros não te veem, os outros não vêm te buscar. Quando alguém te busca, quando alguém te insere, você fica super
assim, lisonjeado. Mas você não percebe, muitas vezes, que você se posiciona mantendo a distância. E quando alguém não te enxerga, porque quando você se posiciona assim, faça de conta que você esteja sentado ali, ó, ali. E você é nesse nível de reservado que eu estou falando. Acontece direto com você o seguinte, da pessoa chegar, e aí, pastor, tudo bem? Tudo beleza? Não, rapaz, eu chamei ele para lá, você perdeu, devia ter ido e tal. Aí ele vai e comenta, foi muito bom e tal. Então tá bom e tal, tudo bem? Tudo bom? Você que está sentado aqui pensa, poxa, mas ninguém me chamou para esse troço que ele foi. Que troço foi esse aí? Teve esse negócio. Ninguém me enxerga. Aí, chamaram o pastor Davi, foi. O mês não foi, mas foi convidado. E eu que não fui convidado. Aí você tem ideia assim, não, poxa, o pastor só fala com os ricos. Você inventa na sua cabeça funciona de um jeito, rapaz. Às vezes ninguém ali é rico, não. Você cria o problema. E você crê no problema. E você fala com os outros aquilo, como se aquilo fosse aquilo. Aquilo é uma doença que você tem que curar. Você não pode ficar assim. Você tem que abrir um pouquinho para poder chegar também. Porque senão você se dificulta. Você se dificulta. Irmãos, eu estou agora num momento assim, que está engraçado, né? Não tem graça nenhuma, mas está engraçado. O que não tem graça nenhuma? É o seguinte, quando eu cheguei aqui para a igreja, eu não sabia de todo mundo, mas eu sabia o nome praticamente de todo mundo. Eu sabia o nome praticamente de todo mundo. Eu tive uma reunião aqui no iniciozinho do meu ministério, que tinham 17 pessoas na reunião, e eu nunca tinha reunido com aquelas pessoas. Quando eu cheguei, eu fui apresentado, no final da reunião eu sabia os nomes dos 17 pessoas. Muito bem. As coisas foram mudando, diversas coisas. Então, eu estou assim, eu estou chamando todo mundo de irmão e de irmã. Eu estou no irmão e irmã. Estou no irmão e irmã. Vem cá, querido. Querido. Vem cá, meu irmãozão. E tal, eu estou desse jeito. Então, eu já expliquei já. A pessoa vai batizar, a gente explica. Quando você entrar no batismo, entrar dentro da água lá, você fala o seu nome baixinho para a gente. Por quê? Porque não é hora de testar isso. A pessoa entra, quero ver se ele sabe meu nome. Não está na hora de você dificultar o negócio. Você está entendendo? Está na hora de você criar um negócio na sua cabeça. Satanás não precisa da sua colaboração para te adoecer. Você tem que entrar e falar, fulano de tal, fala comigo, com outro. Aquele monte de gente, aquela situação, há pouco tempo atrás, nós batizamos 84 pessoas num dia. Então, você não... Agora veja só a minha situação. Às vezes eu não sei onde botar a cara. Por quê? Porque eu noto no olhar da pessoa que ela tem uma fraqueza nessa área. E que se eu não falar o nome dela e ela não perceber que eu sei quem ela é, que já isso, aquilo outro, a pessoa era melhor nem conversar comigo, porque não vai fazer nem bem se ela perceber que eu não sei o nome dela. Porque ela vai ficar dodói. E a gente não está aqui para deixar ninguém dodói. Por que eu estou falando sobre isso? Os amigos são importantes. O pessoal do Celebrando, o pessoal da igreja, o pessoal do PGM, o pessoal do Retiro, o pessoal de tudo. É muito bom quando na escola bíblica dominical, seja onde for, você seja acolhido naquele grupo. Mas você não pode ficar dependendo permanentemente, porque esse aqui foi levado até Jesus por 4, mas o cego Bartimeu arrumou uma gritaria e não teve um amigo para poder levá-lo a Jesus. Pelo contrário, a multidão, todo mundo mandava ele calar a boca. Então,
quando tem uma situação assim de 4 pessoas para te ajudar, um manda um WhatsApp, o outro convida para o negócio, o outro compra até um presente para você ir na festa do fulano e dar de presente para o fulano. Outro dia que o pessoal comprou presente para uma pessoa ir no aniversário e levar o presente. Nós temos situações aqui tão bonitas aqui na vida da igreja. A pessoa vai casar, pessoas vão e arranja o bolo, arranja isso, arranja aquilo. Às vezes os garçons todos são irmãos da igreja, ajudando. São os 4 que carregam os paralíticos. Então você chega ali, os irmãos da igreja estão eles próprios servindo, ajudando de garçons, outros cozinhando, outros limpando, outro emprestando o carro para a pessoa ir para a lua de mel, outro emprestando apartamento lá não sei aonde para poder passar a lua de mel. Muito bem, parabéns, palmas para todo mundo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, se o pessoal não te carregar na cama, você não vai até Jesus? Você vai depender sempre do outro? Jesus tinha uns amigos muito chegados. Sabe o que aconteceu com esses amigos um dia? Dormiram. Dormiram na hora mais séria, ou numa hora muito séria, da vida de Jesus, quando ele estava com muita agonia. Então vamos lembrar, os amigos são mega importantes, tá bom? Mas você também tem que ter maturidade, para não ouvir assim, os amigos, aí sair mais adoentado ainda. Mas e eu? Que ninguém me ligou. E eu? Que ninguém falou comigo. Olha, muitos de nós aqui somos novos na vida da fé, estamos conhecendo ainda a igreja, o evangelho. Deixa eu lhe dar uma orientação, nunca faça assim, nunca, porque tem tudo para dar errado, nunca faça assim. Você está sem ir na igreja, aí de repente alguém fala, você não vai na igreja mais não? Ninguém nem ligou para mim. Você está criando um argumento que para você vai fazer sentido, mas vai te levar à ruína. Vai te levar à ruína. Vai fazer mal à sua vida. A pessoa diz assim, não, estou só vendo. Uma igreja cheia de pastor daquele jeito. Ninguém sentiu falta de mim. Não, você não pode fazer isso com você não. Porque você está caçando. E quem procura acha. Você está caçando o quê? Um jeito de quê? De se prejudicar, de criar um argumento que vai ser difícil tirar da sua cabeça. Irmãos, preste atenção, estou falando aqui de coração. Pode acontecer de você passar 2 meses sem vir à igreja e eu não perceber. Sabia disso? Mas não é porque eu sou um pastor que não é amoroso, que não gosta da igreja, que não tem vocação, não é porque eu sou um ser humano. Você tem um primeiro culto, 8h30 da manhã, depois tem um outro culto, tem horas que você acha que você viu a pessoa no culto anterior, você não sabe se você viu no das 5 ou na das 8h30, tem uma hora que você não sabe se viu naquele domingo ou domingo passado, tem uma hora que você sente assim, e fulano, aí você vai falar com fulano, você está meio sumido, a pessoa fala, não pastor, é o senhor que não foi. Lá agora, lá em Passa Quatro, lá no Retiro dos Casais, eu fui falar com um casal aqui da igreja, fui falar com a irmã, ela, não pastor, quem não está indo, é o senhor. Eu falei, como assim? Ela falou, não, domingo eu fui, o senhor estava pregando lá em Itacuruçá, e no outro dia, não sei o quê, pois é, eu fiquei confuso, eu achei que ela que estava sumida. E ela pensando, o pastor sumiu. Agora, tem horas que a pessoa some, e principalmente se você é uma pessoa muito reservada, que chega quando o culto já começou, e sai assim que ele acaba. Assim que acaba. Aí você não dá chance mesmo. Para quem? Para tu. Você não se dá chance. Então lembre-se, amigos cheios de fé, a fé no nosso Deus, a fé no poder de Deus. E se os amigos faltarem, faça igual o cego Bartimeu, grite por Jesus. Porque às vezes a gente encontra quem nos carregue no colo, quem nos carregue na cama. Mas pode acontecer dos amigos, como os amigos de Jesus, dormirem. Uma outra coisa importante aqui é saber da multidão de empecilhos. Quando chegaram com o paralítico lá, na casa onde Jesus estava,
Junto com Jesus estava o quê? Uma multidão. E você sabe, gente, a multidão é assim. Você está aprendendo a dirigir? Então você vai para a Avenida Brasil. Você acha que a Avenida Brasil vai toda ser reordenada? Todo mundo vai dizer, gente, paciência agora, vamos colaborar, que fulano está aprendendo a dirigir. Então, sem buzinada, vamos todos, daqui até Itaguaí, diminuir a velocidade para a gente ordenar melhor, vamos colaborar aqui. Não existe isso. O mundo não para nos esperar. O mundo não para nos esperar. O mundo continua. O mundo é igual o avião. Se você chegar atrasado lá, ele vai voar e tchau, e até logo e benção. Se você quiser chorar, se quiser tirar foto, se quiser reclamar da empresa aérea, se quiser escrever carta para alguém, pode fazer, ele já voou. O avião não fica lá assim, nossa, mas a gente tem que compreender, né? Mãe de 3 filhos, deve ser difícil a pessoa arrumar as crianças de manhã, ainda mais com um sono desse, ontem dormiu tarde, não sei o quê. Vamos aguardar, gente? Quem concorda de aguardar a fulana? Nada. Gente, fulano foi no salão e foi desamarrar o cabelo lá, acabou embolando mais. Então, nós está lá tentando desempenar. Vamos aguardar aqui? Não existe isso. Não existe. O avião vai embora. A multidão, cada um está ali pensando em si. Ninguém abriu caminho para aquela cama. Irmãos, acontece uma coisa. Hoje é dia. Se Deus quiser, mais tarde vou encontrar com o Cristiane, que está desde cedo fora de casa, trabalhando. O que acontece? Por que os médicos, eles, assim, não, os médicos mais novos, fazem menos opção pela especialidade de pediatria? Meus irmãos, um consultório de pediatria é um mundo diferente. Porque se o meu filho, a minha filha, está com febre de 37,5, eu chego e quero que passe na frente de todo mundo. Se vier com a avó, a aflição é dobrada. Se o pai está lá embaixo e está com dificuldade de estacionar o carro, dobra. Se tem um irmão muito agitado junto, dobra. Então, todo mundo quer ser atendido no tempo e na hora. Quando a pessoa entra para ser consultada, acabou a pressa. Acabou a pressa. Se tem gente vomitando lá, se tem criança chutando a outra, se tem criança querendo jogar bola com o sapato do outro, se a criança está pegando lá alguma coisa e metendo o dedo no filtro e está derrubando água, se o outro está amassando os copinhos todos, se isso não tem problema. Eu me lembro, o meu sogro já estava mais ou menos assim, uns 78 anos na época, agora está com 83, ele estava com 78 anos mais ou menos, e era 3 horas da tarde, não tinha parado para almoçar, e está atendendo, aí falou com a secretária, não, avisa que eu vou descer para almoçar. Quando a secretária falou, ele vai descer para almoçar, parecia que tinha sido um pênalti perdido pelo... não é possível, não é possível. O meu sogro estava lá dentro, escutou aquela reclamação. Demorou um pouquinho, ele falou com ela assim, eu vou continuar aqui. Aí chama o próximo aí. Quando chamou o próximo lá, falou, ele não vai descer agora. Ei, graças a Deus! Quer dizer, ninguém pensa num homem de 78 anos, atendendo de 8 da manhã até 3 da tarde. Ele pode morrer, desde que ele passe a receita que o meu filho precisa. Se ele vai sentir uma tonteira, se ele vai cair, se ele vai desmaiar, isso é um problema dele, gente. Ele é médico, ele se vira depois. Quem é que não pode esperar mais um pouco aqui? Eu.
A multidão está ao nosso redor, irmãos. Nós estamos cercados de uma multidão de empecilhos. Uma hora é alguém na cabeça, mas será que Jesus vai estar lá mesmo na casa? Porque não tinha WhatsApp não, galera. Não tinha ninguém para ir na frente para fazer uma chamada de vídeo para mostrar que Jesus estava lá, não. Quando saíram de casa, saíram acreditando que Jesus estava lá. Agora, vocês acham, será que vale a pena ir hoje? Bom dia, terça-feira. O outro não, tinha que ver primeiro. É uma multidão, são as dúvidas, são as palavras, nossa preguiça, nosso jeito de pensar as coisas, uma multidão de pessoas falando coisas que você pode engolir, te diminuir, fazer você voltar atrás. Irmãos, uma vez aqui na igreja, aconteceu uma coisa assim que eu conto, o pessoal ri, e ficou meio engraçado mesmo, mas revela bem. Uma jovem estava num culto aqui domingo à noite, maravilhada, e foi um dia até que cantamos aquele hino que diz: por isso eu canto glórias, glórias, glórias ao autor da minha fé. Foi um dia de ceia à noite, então foi um culto muito bonito, o coral cantou muito bonito, e ela disse assim, naquele culto parecia que eu estava nas nuvens, a palavra, a ceia, o coro, e no final todo mundo cantando junto assim, parecia que a igreja ia ser arrebatada. Ela disse que saiu ali, e quando começou a descer a escada, uma senhora do lado dela olhou para ela e disse assim: minha filha, o que está acontecendo? Você está gorda igual sua mãe. Ela disse que sentiu uma antipatia tão grande, mas tão grande. Ela chegou em casa e contou para todo mundo, conseguiu ofender todo mundo. A mãe ficou ofendida, porque como é que pode? Ela que é mais gorda do que eu. E aquele negócio, aquela situação, o marido chateado que a outra falar desse jeito, e desengraçar a filha, a menina, todo mundo chateado. Sabe por quê? Aí o que aconteceu? Ela disse, me deu uma raiva da igreja. Mas da igreja? Da igreja. Vou te explicar por quê. Porque se o pastor Meise sozinho fizer alguma coisa que te desagradar, você fala assim, aquele pessoal do Celebrando, aquele pessoal do Celebrando, não é o pessoal do Celebrando, foi ele que fez, mas junto com o pessoal do Celebrando, você está botando todo mundo que está com essa camisa preta aí, quem não veio com a camisa preta hoje? Você pensa até no pastor Jorge, o pessoal do Celebrando. Depois o outro comentário assim, o pessoal da igreja, já foi para mais. Depois você diz assim, os crentes, o pessoal que vai nas igrejas. Então existe uma situação, uma multidão de coisas. Olha, eu falo sobre isso, em tom de brincadeira, falando sério, eu acho que se você estiver muito cansado, quiser vir dormir na igreja, pode vir, na hora do culto. Eu não falo isso, que a pessoa pode vir dormir aqui. Eu falo isso em um tom de brincadeira, mas eu estou falando super sério. Sabe por quê? Porque eu sei das multidões de dificuldades. Todo mundo sente cansaço em certas horas. Eu vou te confidenciar uma coisa aqui, porque aqui fica só entre nós. Olha, todos os dias, quando a gente prega aqui, que eu vou fazer apelo, todas as vezes, parece que me bate um cansaço internacional, eu não sei o que é aquilo, na hora de falar assim, você que quer entregar a sua vida a Cristo, a impressão que tem é que tem que pedir até outro para fazer, de tão cansaço que dá na hora. Você sente cansaço para vir à igreja? Pois é, mas você sente cansaço para outras coisas também. A multidão de empecilhos. Uma pessoa falou um dia ali que não vinha na igreja, porque essa igreja aí é uma igreja de rico. Está vendo? Vocês ficam ganhando muito dinheiro, a pessoa fica... Aí parece um desfile de modas, uma multidão de empecilhos. A pessoa está criando uma coisa para impedimento. Se você se depara com uma multidão, suba em cima da casa, fure o teto e desça. Seja persistente e criativo. Seja persistente.
E agora eu queria te chamar a atenção para um último aspecto. É a ordem de Jesus. Perdoados são os teus pecados. As duas ordens, né? Jesus diz, perdoados são os teus pecados, ele declarou. Por que Jesus não mandou ele ficar em pé primeiro? Porque o maior problema é espiritual, não é físico. O maior problema é espiritual. Você pode, preste atenção, se você tem um vício químico, se você é alcoólatra, se você tem dependência química, vamos entender, existe ali uma coisa física, é físico, é verdade. Agora, a cura espiritual vai te fortalecer para você vencer o que é físico. E a fraqueza espiritual poderá te levar a dar mais espaço à fraqueza física. Quando Jesus diz, perdoados são os teus pecados, é porque Jesus estava olhando e sabia que o maior dos nossos problemas é o pecado. É o maior. Qual o maior problema que eu tenho? O meu pecado. O meu pecado. A minha tendência. As minhas inclinações. Os meus desejos carnais. Então, quando Jesus diz, perdoados são os teus pecados, Jesus estava mostrando que o lado espiritual era o mais importante e estava também se apresentando como Deus, capaz de perdoar pecados. E aí depois, Jesus diz, toma o teu leite e anda. Irmãos, toma o teu leite e anda é uma coisa que muita gente não quer fazer. Por quê? Porque tomar o leite e andar é você tirar de você aquela marca. Você vai tirar de você aquela marca. Talvez você, veja só, se não for nessa área, pode ser em outra área. Imagine que eu me acostumei e durante a vida eu precisei e alguém me ajudou e aí eu recebo uma coisa de uma pessoa, eu ganho alguma coisa, depois eu ganho de outra, eu vou me acostumando a ganhar roupa, a ganhar um alimento, depois eu ganho alguma coisa de dinheiro e eu vou ganhando. E eu vou interpretando aquilo tudo como bênção, e até certo ponto é mesmo. Só que se eu não tiver cuidado, aquilo faz a minha cama, e eu deito nela, e eu não quero sair daquela realidade mais. Eu passo a esperar que alguém venha me ajudar, que alguém pague alguma coisa para mim, que alguém pague uma outra coisa, que alguém pague uma coisa, um material de escola, alguém me ajuda, ajuda geral. Irmãos, se eu não tiver cuidado, eu não quero sair mais dessa cama, dessa situação. Doença é a mesma coisa. Às vezes, na vida de uma pessoa, falar que está doente, a ajuda a conseguir um carinho, a conseguir um auxílio, a conseguir alguém para poder fazer as coisas de casa, a conseguir alguém para poder arrumar alguma coisa da casa mesmo, para ela. E essa coisa de ser o doente acaba se tornando algo do qual a pessoa inconscientemente não quer se livrar. Por quê? Porque é o meio que atrai a atenção, é o meio que consegue ajuda, é o meio que consegue algum amparo. E a gente deixa de perceber que melhor do que ficar na cama é ficar em pé e carregar a cama. Dependendo, irmãos, eu sou pastor, tem quase 30 anos. Dependendo da história da pessoa, a pessoa quer chegar aqui e quer receber uma cesta, quer receber uma ajuda, mas ela fica ofendida se você perguntar se ela pode lavar um carro antes de receber a ajuda. Você pode crer. Eu estava numa viagem, um pastor falou comigo, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar.
Passamos numa praça, numa cidade, tinha bem lá uns 15 homens, jogando alguma coisa lá, baralho, jogando dominó, gaiolinha de passarinho. Ele falou, eu vou te mostrar. Ele chegou lá, nós chegamos lá, e ele falou alto, e ofereceu emprego. Nós tivemos que sair dali rapidamente. Rapidamente. Por quê? Porque parecia que era uma coisa ofensiva. Irmãos, vamos entender um negócio. É melhor eu ganhar R$2.000, para a minha vida no geral, é melhor eu ganhar R$2.000 com o meu trabalho, do que ganhar 4 com o trabalho dos outros. Pode crer nisso. Não descreia nisso, não. Pode crer. No geral, para a vida, para o lado emocional, para a dignidade pessoal, para o bem da família, é melhor ganhar 2 como fruto do trabalho, do que ganhar 4 sendo dado. Isso traz outros tipos de prejuízo. E às vezes a pessoa pega e diz assim, não, porque eu sou muito nervoso, eu tenho um diagnóstico. Não é tudo que é culpa do diagnóstico, não. Eu tenho diagnóstico, estou até com receio de dar exemplo, pastor. Eu tenho diagnóstico disso, meu filho tem diagnóstico disso, minha filha tem diagnóstico disso. Aí tudo que acontece a gente quer botar na conta do diagnóstico. Não é tudo que é diagnóstico, não. Tem coisa que é da intenção mesmo, é da folga mesmo. É da pessoa, é fora daquele diagnóstico. Não é tudo que é TDAH, que é hiperatividade, não. Não é tudo, não. Esse caso do temperamento. Estou na minha cama, eu sou muito nervoso, aí eu acho que eu posso falar com todo mundo com grosseria. E eu ainda falo, sou muito sincero. Não, não é sinceridade, é falta de sabedoria mesmo. A gente às vezes quer dar ao nome ao pecado de uma coisa virtuosa, sinceridade. Não, não é sinceridade. Sinceridade é uma coisa boa. E você está colocando o selo de sincero num defeito. E diz, eu nunca vou deixar de ser assim. Pois é, deitou na cama. Jesus, aquele homem passou, aquela cama e o homem estavam associados à imagem. Aquele homem com aquela imagem sempre ali. Jesus disse assim, agora vamos mudar isso. Você vai ficar em pé e você pega a cama que estava te amparando. Ele pegou a cama e foi embora. Você já pensou que cena extraordinária para aquele homem conseguir pegar a cama e carregar? Aquilo que era o símbolo da paralisia dele, agora se tornou símbolo, assim, eu venci aquilo. Olha que eu estou até carregando a cama. Agora ninguém me carrega mais na cama, eu carrego a cama. Eu queria chamar a sua atenção para pedir a Deus, para te dar um novo começo, que aquilo que te arriou, que te derrubou, você pegar e dar um pinote. Entendeu? Você dá um pinote. Quem é que fez isso? O nosso irmão Moisés. Moisés estava cheio de ímpeto, estava até com boa intenção, mas ele viu um egípcio cometendo uma injustiça com um hebreu. Ele foi lá e matou o egípcio. Irmãos, lá na frente, depois de anos no deserto, depois de muitas experiências com Deus, o texto diz assim, que Moisés era o homem mais manso da terra. Então, Moisés deu pinote. Moisés pegou aquilo que podia ser uma marca negativa que o acompanharia, e ele... Olha, você pode ter tido na sua vida 52 namoradas. Se aproveitou de todo mundo. O buraco vazio que estava dentro de você, você quis preencher sua autoestima, podendo dizer, eu conquisto todo mundo. É aquela síndrome de Dom Juan.
Talvez você desaprendeu até a conversar direito com as mulheres. Cada cumprimento era um galanteio. Como é que você está? Não sabe falar normal mais. Entendeu? Virou um personagem. Porque a pessoa vira um personagem. Ele vira um galanteador. Vai aquele negócio de beijar a mão de mulher, aquele negócio, aquela coisa assim, bem demoníaca, sabe? Aquele negócio que chega de mansinho para destruir a vida da pessoa, beijando bem, porque beija bem e vai matando a vida da pessoa, é confusão, é desligar a pessoa da própria família, arranca o couro da pessoa mesmo. Aquele negócio, talvez sempre foi assim, ou talvez você seja uma mulher também assim, mas tem que mudar a marca, entendeu? Mudar aquele estigma e dar um pinote, e você virar uma pessoa de confiança, sincera, real, verdadeira, honesta, respeitador, porque Deus pode tirar desta cama, desta realidade. Eu queria orar com você agora, para nós pedirmos a Deus, para que realmente uma nova história esteja pela frente. Você não pode deixar de crer no Senhor. Chegando a Jesus, se a multidão te incomoda, olha, irmãos, às vezes nós temos aqui uma grande bênção, né? Nós temos uma grande bênção, às vezes, de chegar no culto aqui, o culto não tem lugar para sentar, não tem isso? Pois é. Aí, às vezes, a pessoa reclama. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se a igreja estivesse vazia com as 8 pessoas, você ia gostar? Talvez também ia ser motivo de dizer assim, nossa, que fracasso. Que dificuldade. Às vezes, para Deus, aquele culto com 8 está agradando mais a Deus do que o culto com a multidão. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, uma pessoa chegou um dia e ficou revoltada, falou, poxa, que irresponsabilidade, comentou numa rede social assim mesmo, que irresponsabilidade, eles chamam a gente para o culto que não tem nem lugar para sentar. Irmãos, aí a pessoa vai lá no Maracanã, é cotovelada, é xixi na cabeça, é xixi nas costas. Eu fui com o João Henrique, mas pessoal lá, meus parentes, fomos num jogo do Flamengo lá um dia, irmãos, mas eu recebi tanta coisa, é cervejada, é urinada, é coisa, e todo mundo pulando. Teve uma hora que eu senti que a pessoa parecia uma moça, parece que jogou em mim assim, por querer mesmo. Ela estava com o namorado dela, e você sabe que uma moça, uma jovem, pode fazer com um homem de meia idade o que ela quiser. Cabe ao homem de meia idade ficar quieto. Um homem de meia idade, ele vai dizer o que para uma jovem, uma mulher? Ele vai bater boca com ela? De jeito nenhum, cabe a ele murchar a orelhinha e fingir que nada está acontecendo. Assim eu fiz, nem olhei para trás. Saímos todos de lá, alegres, falando do jogo, falando do gol, falando disso, falando daquilo. Às vezes a gente chega na igreja, não tem um lugar. Uma pessoa saiu tão brava comigo aqui outro dia. Eu perguntei o que foi. Ele falou, não, o senhor tem que mandar tirar a pessoa deixou marcado o lugar. Mas como é que eu vou fazer? A pessoa deixou marcado o lugar, talvez foi no banheiro. Eu vou lá tirar a coisa da pessoa. Como é que eu vou tomar conta disso na hora do culto? Não tem, irmãos, multidões. Às vezes a gente vai colocando as multidões na frente. A multidão nem estava na sua frente, você vai colocando. Isso não importa, isso não te resolve. O que resolve é ser apresentado a Jesus.